Agora é o momento da reflexão bíblica, através do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, escrito pelo pastor Joel Estevanato. O Manual Apacentai o Pequeno Rebanho norteia semanas temáticas para dezenas de igrejas no Brasil. Também orienta a realização das reuniões de grupos pequenos no modelo Gêmeos. Ainda, o Apacentai o Pequeno Rebanho fornece uma reflexão diária da temática de cada semana do ano. Seja bem-vindo ao crescimento espiritual promovido pelo Manual Apacentai o Pequeno Rebanho. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Quem fala com vocês aqui é o pastor Luciano, aqui da Igreja Brasil para Cristo Manda Aqui. Estamos na semana 26 do Manual Apacentai o Pequeno Rebanho, que norteia as reuniões de grupos pequenos no modelo de Gênesis. E nesta semana estamos refletindo sobre o tema A Parte Humana na Evangelização. Hoje, segunda-feira, dia 22 de junho de 2015, a nossa reflexão se volta para o texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. E diz assim o texto: A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando você percebe que existe uma contenda ou que determinadas pessoas da igreja gostam de confusão e de falar mal uns dos outros, tenha coragem de sair de perto dessas pessoas e mantenha-se a uma distância considerável. A contenda é o maior obstáculo para a pregação do Evangelho, e quem contende associa-se ao inimigo para impedir a salvação dos não crentes. Muito bem. A palavra do Senhor diz que essa igreja primitiva, essa igreja no começo do desenvolvimento da pregação do Evangelho, estava vivendo um período de grande paz. Estava vivendo um período onde, dentro da igreja, havia paz. Eu acredito que exteriormente a igreja estava sendo perseguida. Eu acredito que exteriormente a igreja continuava caminhando com perseguições, os sacerdotes não paravam de perseguir, os judeus continuavam perseguindo, talvez os romanos continuassem perseguindo, mas havia dentro da igreja um sentimento de paz, havia um sentimento de unidade, havia um sentimento de união. O grande problema é quando a contenda começa a se instalar dentro da igreja do Senhor. Algumas pessoas pensam que pregar o Evangelho, que é o tema dessa semana, a parte humana na evangelização, é sair por aí falando aos quatro cantos da terra ou em todos os lugares da terra a respeito de Jesus, abrir a boca e começar a pronunciar palavras. A verdade é que nós pregamos muito mais com a nossa boca fechada do que com ela aberta. O problema está aí. Tem pessoas que não conseguem falar simplesmente. Elas falam o que não deve. E quando falam o que não deve, falam demais. E quando falam demais, falam o que não edificam. E quando falam o que não edificam, desagregam. E quando desagregam, estão fazendo um anti-evangelismo. Então, que você possa pensar nisso. Como está a sua forma de pregar? Ah, pastor, eu conheço muito a Bíblia. Muito bem. Mas se você não cumpre o que conhece da Bíblia, você está fazendo um anti-evangelismo. Porque não adianta conhecer muito da Bíblia e fazer tudo ao contrário. Falar para as pessoas se amarem e você não amar as pessoas. Falar para as pessoas que elas precisam ter um relacionamento com Deus, mas a sua vida depõe contra isso. Como já diria Francisco de Assis, pregue sempre e quando precisar, use alguma palavra. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana e use sua vida para ser um bom pregador do Evangelho de Jesus Cristo.